Rodrigo, vamos tocar agora numa questão aí um tanto controvérsia. O Barsi, que é um grande investidor aí do nosso mercado, né, conhecido em todo o mercado brasileiro, ele fala que os fundos imobiliários são o conto do vigário. Conta um pouco da tua visão sobre essa fala do Barsi e o que tu pensa a respeito disso. Bom, perfeito. Bom, primeiro eu queria dizer que eu respeito muito o Bassi como investidor, e eu conheço os motivos pelo qual ele alega isso, né? Que o fundo é o conto do vigário, né? Eu já fiz uma postagem na minha rede social, já respondi a alunos de cursos sobre essa questão. E ao invés de tentar convencer as pessoas de que o fundo imobiliário não é conto do vigário, eu só apresento dados para a própria pessoa tirar sua conclusão se é conta do vigário ou não. Bom, primeiro que ele alega que o fundo, a primeira coisa, né, que o fundo imobiliário ele contém a taxa de administração. Então, sei lá, 1% ao ano, 1,5% ao ano, dependendo do tipo de gestão, né? E isso aí acaba corroendo o seu patrimônio no longo prazo e quando você investe, e tal, como também acontece em fundo de ações, que ele também critica bastante, tanto quanto fundos imobiliários. E no mercado acionário não tem a taxa de administração. Quando você vai comprar uma ação, você vai comprar lá a Petrobras, não vai ter lá não vão cobrar uma taxa de administração para você anualmente. Mas isso, na verdade, não faz muito sentido, porque você não tem a taxa de administração explícita, mas você tem o custo operacional do negócio, você tem os salários dos diretores, o salário do CEO, você tem o custo todo de folha de pagamento de uma empresa, você tem o bônus, você tem todo o custo para a empresa continuar girando. E às Isso vezes seria salários proibitivos, né? às vezes salários proibitivos, e isso obviamente vai interferir nos dividendos que são distribuídos para os acionistas, né? Então isso eu não vejo menor sentido. Outra coisa é ele pegar alguns casos que deram errados em fundos imobiliários, que existem de fato, e aí pegar isso e aí demonizar o mercado como um todo, falar que a indústria de fundos imobiliários é o conto de vigário. Você pode no máximo falar, ó, esse fundo aqui é o conto vigário, mas falar que a indústria inteira é o conto vigário é um pouco forte demais. Até porque se eu aplicar essa mesma régua para o mercado acionário, eu também vou falar que o mercado acionário é o conto do vigário, porque teve a OGX, teve a IRB, que ele próprio investiu, que teve fraude, né? E não é o mercado acionário não é o conto vigário, mas existem empresas boas. Americanas que perdeu. Americana, e tem um monte, né? Mas Americanas ele tem, enfim, tem diversos casos aí de empresas que foram a zero. E falar que o mercado acionário, quando vigário, eu acho que é um pouco leviano, né? Agora, você falar que certas empresas não prestam, ok, como tal, certos fundos imobiliários não prestam, e essa questão da taxa de administração não procede, não faz sentido pelo que eu te expliquei, o custo operacional do negócio. Fora isso, os fundos imobiliários, historicamente, como eu falei mais cedo aqui, eles têm tido, pelo menos até hoje, desde a constituição do IFIX, que é o principal índice dos fundos imobiliários, contra o IBOV, O ele IFIX é constituído quando? foi 2011, início 2011. de 2011. Então, ele saiu lá de 1.000 pontos, hoje está em quase 4.000 pontos. Se você for ver, comparar com o IBOV, ele dá um banho no IBOV, dá um banho no CDI, dá um banho na inflação e tudo mais. Se você pegar dos últimos 10 anos, o IBOV ganha do IFIX, tudo bem. Mas isso também não quer dizer que o IFIX vai ganhar no longo prazo, sempre vai ganhar do IBOV. Não faz sentido você dizer que o mercado desse é o conto do vigário, sendo que já está há bastante tempo tendo uma performance melhor do que o próprio IBOV, né? Então, eu acho que os dados respondem por si, né? E cada um faz o seu juízo de valor, não existe um investimento certo ou errado. Eu entendo que ele não goste de fundos imobiliários, como eu também não gosto de ações. Eu não tenho nada em ações, mas eu não saio por aí dizendo que ações é o conto do vigário. É a minha opinião sobre isso, e cada um, né, investe no que quiser. A pessoa, o investimento certo é o que se adequa ao perfil dela, né? E não o que algum terceiro vai dizer que você tem que investir nisso ou naquilo. O que eu acredito, Rodrigo, pegando isso que você acabou de colocar, é que não tem investimento certo e errado, né? Tem aquilo, lógico, você precisa proteger o principal, investir em coisa sólida, segura, esperar um retorno adequado, mas investir, sobretudo, eu sempre falo isso para os meus alunos, né? Naquilo que você se sinta mais confortável, porque não existe nada na vida mais precioso que uma palavrinha de 3 letras chamada paz, né? Isso, Então, qualquer coisa que tire a tua paz já não está valendo o perfeito. retorno que te trouxer,
né? E o meu perfil para a grande maioria das pessoas, é extremamente inadequado. Então, por isso que eu falo. Quando me pergunta, eu falo, não, tem 100%, mas você recomenda? Não, não recomendo. Né? Se você gostou desse corte, certamente vai gostar do conteúdo completo. Basta clicar aqui. Ou, se preferir, ainda pode assistir outro corte deste mesmo conteúdo clicando aqui.